Boa noite a todos novamente. A mensagem da Joana de Ângeles é do livro Episódios Diários, número 36, Serenidade Sempre. Aí depois, então, vocês leiam por gentileza, tá bom? Então vamos iniciar. O nosso assunto essa noite é um assunto muito interessante. É intitulado A Cura da Mulher Hemorroísa, que foi falado nos 3 evangelhos sinóticos, mas foi tratado também no livro A Gênese, de Kardec. E lá Kardec usou principalmente a passagem de Marcos. Então vai ser essa passagem que nós vamos então ler e depois conversar um pouquinho. É uma passagem bastante interessante, ok? Vamos lá, gente. A passagem de Marcos, que também foi a que o Kardec utilizou para conversar no livro A Gênese, é Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. E diz assim: Ora, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, gastando tudo o que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se eu tocar somente sua veste, ficarei curada. No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu em seu corpo que estava curada do seu flagelo. Conhecendo Jesus logo por si mesmo o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou meu manto? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem te tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Muito bem. Alguns já devem ter lembrado essa passagem. Muita gente disse que não conhecia essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela também foi narrada em Mateus, capítulo 9, versículo 20 e 22, bem pequena, foi sintetizada por Mateus. Em Lucas, ela foi tratada em capítulo 8, versículo 43 e 48. E é bastante interessante essa passagem. Essa passagem, ela vai ocorrer, e todos os 3 evangelistas, eles colocam na mesma ordem cronológica, que ela vai acontecer num período em que Jesus estava se deslocando a pedido de Jairo, que era um chefe, da sinagoga, a pedido dele para que fosse curar a sua filha, que estava morta já, a dito de muitos. Ela estava gravemente enferma. Até quando Jesus chega, dizem que ela já está morta, mas Jesus vê que não. Então, todos os 3 evangelistas, eles colocam no percurso, logo após Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a filha dele, e aí então, no meio da multidão, esta mulher, que nós vamos saber quem foi essa mulher no final, ela toca nas vestes de Nosso Senhor Jesus Cristo e ela fica totalmente curada. A cura se opera instantaneamente. Na semana que passou, mas vale sempre a pena a gente novamente relembrar, nós falamos um pouco sobre o contexto das mulheres no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos a oportunidade de falar que a mulher, ela era um objeto, um objeto que pertencia ao seu marido e que ela valia tanto quanto a sua casa, quanto as posses materiais que ele tinha. E ela tinha tanto valor quanto esses objetos. Então ele tinha uma posse legal em cima da esposa. Também a gente viu que a mulher, na época de Jesus,
ela devia lealdade ao seu marido. Porém, o seu marido não tinha esse mesmo dever. Ele poderia ter outras mulheres. O marido, ele tinha o direito de fazer a separação, de se desfazer da mulher, de se separar dela. Porém, a mulher, ela jamais teria esse direito. Então, não era muito fácil a gente ver que ser mulher naquele tempo era muito difícil. A mulher que já era casada, ou não importa, ela jamais, publicamente, alguém poderia se dirigir a ela na rua. Ela caminhava à frente do marido, ela não podia caminhar junto com o marido. E a mulher, ela, na hora das refeições, ela tinha que esperar o marido fazer a sua refeição para depois ela poder comer, mas ela não podia comer junto com o marido. Então, até mesmo na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual. Tanto é que, se vocês olharem o mapa, a construção do Templo de Jerusalém, vocês vão ver que havia um pátio destinado só para as mulheres. As mulheres não ficavam misturadas. Então, tinha um pátio só para elas. Então, ser mulher naquele tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo era muito difícil. E uma mulher que já era considerada impura pela simples razão do pecado lá original, pelas questões de Adão e Eva, imagina uma mulher que tinha um problema de uma hemorragia lá naquele tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. A situação, ela era caótica. Se ela falasse com alguém desse problema, ela sofreria mais preconceitos do que ela já tinha pelo simples fato dela ser uma mulher. Então, ser mulher era algo muito difícil nessa hora. E a gente vai, então, observar alguns aspectos. Dois aspectos principais nós vamos ter que trabalhar essa noite em relação à cura dessa mulher hemorroísa. A primeira é como se realizou a cura desta mulher, dessa hemorragia que ela sofria. E nós vamos analisar também as finalidades das curas, dessa cura que foi operada por Nosso Senhor Jesus Cristo. E numa terceira e última fase, nós vamos ver pelas tradições espirituais quem foi essa mulher que sofria dessa hemorragia. Ok? Muito bem. A Patrícia está falando que fez o dever de casa. Eu acho que a Patrícia foi procurar lá no Evangelho quem era essa mulher. Então, talvez ela já saiba, até pelas tradições espirituais, quem foi essa mulher. Vamos lá. Para a gente falar sobre as curas de Jesus e entender um pouco, que o nosso entendimento aqui é bem pequeno na esfera material, para a gente poder entender um pouco como se operou a cura dessa mulher, porque a gente vê que ela só tocou as vestes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lá recorrer ao livro A Gênese, que, aliás, essa passagem, ela foi tratada no livro A Gênese, no capítulo 15, no item 11. Ou seja, lá no capítulo 15 vocês vão encontrar, vai falar sobre as curas de Jesus, e essa é uma das curas que Jesus operou e que foi tratada lá. Nós vamos ver uma coisa que Kardec chamou atenção, é o seguinte, nas seguintes palavras: conhecendo em si a virtude que dele saíra. São muito significativas. Olha só, Jesus estava no meio da multidão. De repente, Jesus para, olha para os seus discípulos e pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos, que a gente vai saber por Lucas, que foi principalmente o Pedro, ele que vira para Jesus e fala assim: ora, mestre, tanta gente aqui, como a gente vai saber quem te tocou? Tem tanta gente se esbarrando, uma batendo na outra. Tipo assim, Pedro quis dizer, né? Ô mestre, tanta gente, qualquer um pode ter te esbarrado. E às vezes a pessoa nem se tocou também que esbarrou. Mas Jesus, ele viu que saiu dele o que o evangelista narrou como virtude. E aí a gente quer saber que aconteceu ali alguma coisa. Então Kardec diz, é de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Olha, não houve intenção de Jesus de curar ninguém. Como a gente vai ver,
que houve magnetização, não houve magnetização dele, intenção de magnetizar, não houve imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal que saía dele, que a gente imagina que devia ser um potencial imenso, para realizar-se a cura. Então é muito interessante que não precisou da intenção de Jesus para curar. Não necessitou da intenção de Jesus, não. Jesus não precisou disso. Mas por essa irradiação, como essa irradiação, é a pergunta que Kardec fez, por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? Então essa foi uma das perguntas que Kardec fez. Se Jesus estava caminhando ali na multidão, claro que tinha outras pessoas com outras patologias, com outros problemas. Por que que foi só essa mulher que ficou curada? Por que que não houve cura das outras pessoas que também possivelmente passavam por ali e estavam com algum tipo de enfermidade? E por que que Jesus, né, detectou isso? É uma série de refutações, né, que Kardec ele vem fazendo para ele tentar amarrar, para ele tentar entender. Então nós vamos ver que é bem simples a resposta. Por que que foi só aquela mulher que estava ali que conseguiu ficar curada? Nós temos que entender que Jesus, é claro, ele é um espírito crístico. É claro que de Jesus emanava grande quantidade de fluidos, de energias salutares. A aura de Jesus devia ser uma coisa de louco, porque é um espírito crístico. Então é claro que ele já exalava por si só. Mas por que que aquela mulher ela foi curada? Ela foi curada porque havia no coração, dentro daquela mulher e no seu coração, muita fé. Tanto é que ela disse, se eu puder encostar só nas fibras do manto de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tinha certeza absoluta, que se ela só tocasse no manto dele, e ela ficaria curada por si mesma. E foi o que aconteceu, ela só conseguiu tocar numa pequena partezinha do manto de Jesus, uma pequena barrinha do manto de Jesus, né, uma pequena área, e imediatamente pelo desejo dela, pela confiança que ela tinha, ou seja, pela fé daquela mulher, ela conseguiu atrair para ela aquelas irradiações, aqueles fluidos que vinham, que transbordavam de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Isso dá muitas e muitas reflexões para nós, porque às vezes a gente está assistindo uma palestra espírita, a gente agora que não está indo na casa espírita, por exemplo, em casa, e aí, quer dizer, a gente pode ficar curado aqui, sim, se a gente tiver fé, porque não é o que se faz, é a fé que se tem. Há pessoas, às vezes, que estão lá na casa espírita, no momento da reunião pública, sentadas, ouvindo uma palestra pública, e ainda assim elas não conseguem sentir a ação da espiritualidade ali. Elas precisam terminar a palestra, elas só vão achar que elas receberam alguma coisa quando elas entram na câmara de passe. Para a gente ver como a nossa fé ainda é uma fé ainda muito vacilante, muito pequena. Essa mulher acreditava que se ela pudesse tocar só nas vestes de nosso Senhor Jesus Cristo, isso seria o suficiente para que ela pudesse ficar totalmente curada. Olha que interessante. Boa noite, Márcio. Bom te ver por aqui. O Márcio coloca assim: a mulher tomou uma decisão, tocar a borda do manto de Jesus. Tinha fé que seria curado. O milagre aconteceu. É isso aí. A fé dela é exatamente isso. Foi a fé dela que conseguiu captar os fluidos. Bom, aí Kardec ele quer dar um cunho científico para isso, que a gente sabe que propriamente o que nós chamamos de milagre não são milagres propriamente, porque não são derrogações de leis, mas sim são as leis se fazendo ali naquele instante. Só que a gente precisa ir compreendendo, dilatando a nossa compreensão sobre as leis de Deus. Durante muito tempo, tudo aquilo que a gente não compreendia das leis de Deus, nós intitulávamos por milagre. Mas hoje a gente consegue ter uma abrangência maior das coisas que acontecem.
Então é Kardec também, nesse capítulo de número 15, que ele vai tratar sobre as curas de Nosso Senhor Jesus Cristo, no item 11, ele fala assim, é a explicação científica que Kardec deu para aquela época. Ele coloca assim, com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, doutras basta só uma. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos, ou seja, no segundo caso, o que é bomba calcante, né? Vou explicar para vocês e bomba aspirante. A bomba calcante é aquela que empurra o fluido para fora. Então imagina, o nosso Senhor Jesus Cristo irradiava uma quantidade imensa, ele tinha um potencial energético imenso. E o que é a bomba aspirante? É aquela que joga, que aspira, que joga para dentro. Então o Kardec está colocando aqui para gente que em geral na cura, né, para que haja a corrente fluídica, é preciso uma bomba calcante, ou seja, uma bomba de fluido, algo que jogue para fora, um potencial maior de energia, porque a energia sempre caminha de um potencial maior para um potencial menor. Então é preciso que exista um potencial de energia grande, ou seja, que jogue para fora, e uma bomba aspirante, aquela que seja capaz de assimilar, de trazer para dentro de si mesmo. E aí Kardec está dizendo que esse tipo de cura aqui, ela se deu só pelo segundo caso, que em geral dá-se pelos dois, mas nesse caso aqui só houve a bomba aspirante. O potencial de Jesus estava lá, ele estava enviando os fluidos para quem tivesse fé. E poderia ter captado normalmente, porque ele tinha um potencial energético muito acima de nós. Então os fluidos salutares que saíam de Jesus eram abundantes. Ele não precisava propriamente impor as suas mãos para curar ninguém. Bastava ter a bomba aspirante, ou seja, a fé daquela pessoa que atrairia aquela corrente fluídica na direção dela. Então, o Kardec ele explica que foi isso que aconteceu. Jesus irradiava e aquela mulher, com a sua fé grande, ela tinha uma fé poderosa, né, como se fosse um imã. Ela atraiu aqueles fluidos todos na direção dela. E aí a cura se operou instantaneamente, porque a passagem diz que imediatamente o fluxo de sangue acabou e que ela se sentiu naquele mesmo instante curada. Olha que coisa maravilhosa. E aí Kardec dá uma explicação científica. Mas E aí Kardec coloca assim, razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Por isso que Jesus no final diz, ele quis saber quem era e se dirigiu para ela. Aí ela conta a história e Jesus diz, tua fé te salvou. Compreende-se que a fé, diz Kardec, compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entende muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação da doença. Então olha que interessante que houve ali, ela aspirou aqueles fluidos, ela conseguiu direcionar para ela e naquele mesmo instante a cura física acontece. Mas aí a gente quer saber mais alguma coisa sobre isso, né? E aí para a gente entender um pouco mais de cura, a gente também vai se utilizar do capítulo 14, do item 311, que vai falar sobre o mecanismo da cura, porque a gente já sabe que Jesus irradiava fluidos salutares e que a fé dela foi a que atraiu, que direcionou aquela corrente de fluidos para dentro dela. Mas como é que será que se operou por dentro? E é isso que vai estar explicando no capítulo 14, intitulado Curas, no item 311. Eu vou ler e vou explicar para vocês como é. Diz assim, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula mal sã por uma molécula sã. Então, olha que interessante. A cura se opera assim, sai a molécula que é enferma, que está patológica, e entra a molécula sã. Mas como? Vou explicar.
O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. E você está falando ordinariamente. Então imagina, nós que somos espíritos imperfeitos, nossos fluidos não chegam nem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, os fluidos que saíam de Jesus eram das melhores qualidades que se poderia ter nesse planeta. E a outra parte era a fé daquela pessoa, fé ela teve. Mas como é que será que ocorre essa substituição? Porque vai precisar ter uma força que retira a molécula doente e a outra força que coloca. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Vamos lá. No magnetismo humano, gente, agora que eu vou pedir a atenção de vocês, por favor. No magnetismo humano, como é que ocorre o magnetismo humano? Vocês lembram de ímã? Ímã, que a gente tem ímã de geladeira. Ímã de geladeira, por exemplo, a atração se dá pelos opostos, o positivo com o negativo. Mas em matéria de fluidos, a atração não se dá pelos opostos. Isso está lá no livro A Gênese, capítulo 14, Qualidade dos Fluidos. É diferente, é muito diferente. Lá o magnetismo não se dá por polaridades opostas, mas sim por polaridades iguais. É aí que muda tudo, muda absolutamente tudo. Tanto é que os espíritos dizem, os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. Então, o que é de polaridade desigual se repele. Só os de polaridades iguais se combinam. Então, os fluidos positivos se combinam com os positivos, os bons com os bons, e os negativos com os negativos, e os maus com os maus. É assim que funciona os fluidos. É diferente do magnetismo aqui da Terra, que o nosso ímã ele vai colar um no outro, vai se atrair por polaridades diferentes. Dos fluidos é totalmente diferente. O fluido, quando eles são diferentes, um é positivo, outro é negativo, eles se repelem. Então, o que aconteceu ali? A mulher, com a sua fé, conseguiu trazer aquela energia que vinha de Jesus e levou para dentro dela aquela corrente fluídica de saúde, aquela corrente fluídica do bem. O que aconteceu? Quando aquele fluido positivo penetrou no organismo dela, as moléculas que estavam adoentadas foram repelidas, porque são polaridades diferentes. Imediatamente o fluido bom chega e expulsa aquela molécula para fora, digamos assim. Expulsa ela daquela localidade, é retirada, ela é substituída. Então, para isso, a gente vai entender cientificamente como ocorreu a cura dessa mulher. Eu espero que eu tenha me feito entender. Se eu não me fiz entender, vocês me perguntem de novo, ok? Lembrando que o magnetismo espiritual é diferente do magnetismo humano, desse aqui da Terra, desse magnetismo mineral, o magnetismo mineral é diferente do magnetismo humano ou espiritual. O magnetismo mineral é aquele ímã de geladeira, os polos opostos se atraem. No magnetismo humano ou espiritual é o contrário, os polos iguais se atraem e os polos diferentes se repelem. Então imagina aquele potencial imenso de energia positiva e salutar invadindo o organismo daquela mulher. O que faz? Expulsa, retira as moléculas malsãs para fora dela e imediatamente é invadido pela cura. Foi assim que aconteceu. Então esse é o mecanismo. Então nosso primeiro passo e o segundo a gente já deu. O Márcio está colocando assim, não seria o caso de, por vezes, apesar da fé na substituição da molécula doente pela sadia, haver um envolvimento com o programa reencarnatório e isso não permitir a cura imediata de muitos que ali estavam? Sim, muitos não podiam ser curados porque não estavam preparados e ainda tinham que passar por um processo expiatório mais longo. Também, como aquela mulher, se ela já tinha muita fé, muita coisa dentro dela já tinha sido trabalhado com toda certeza.
Então, ela já estava no momento em que a cura poderia se dar. Muito bem lembrado, Márcio. Nem todos que passavam por Jesus não podiam, porque não tinham feito um autoconhecimento, uma reforma íntima que garantisse eles poderem, com a fé deles, se curarem, né? Então é fato. Mas mesmo assim, por isso que a gente vê que há uma necessidade daqueles que estão ao redor estarem preparados, ou bem mais preparados para receberem a cura. A gente sabe que algumas curas de Jesus, depois as pessoas voltaram a ter enfermidade. Tanto que, em geral, Jesus falava para as pessoas que curavam, que ele curava, tua fé te salvou, vais e não tornes a pecar. Com essa mulher aqui ele não fala isso. Não sei se vocês perceberam que ele não fala isso. Eu vou voltar aqui a passagem para vocês verem. No final ele fala assim: filha, tua fé te curou, vai-te em paz. E com essa mulher, ele não fala isso. E em geral, com as outras pessoas, ele fala: tua fé te curou, vai e não tornes a pecar. Ou seja, você já pôde receber, mas se você agora andar pelo caminho errado de novo, novamente você vai voltar a enfermar. E ela não, ele não fala isso. Então é bem lembrado aí, tá, Márcia? Muito obrigada. Muito bem. Então a primeira e segunda fase a gente já respondeu como se operou a cura, a gente explicou a ação fluídica total, explicou o mecanismo de substituição de uma molécula SAM, da MALSAM pela SAM, e agora a gente quer saber qual é o nome desta mulher. E para a gente saber, a gente vai recorrer à tradição espiritual. Nessa vez agora, a tradição espiritual é pelo espírito Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, capítulo 14. Aliás, esse livro Primícias do Reino, eu indico a todos ler. Aliás, toda e qualquer obra de Amélia Rodrigues. É de uma poesia, de uma beleza, de uma profundidade, emociona a gente. E a Amélia Rodrigues, ela tem a capacidade de transportar a gente lá para a Palestina. Parece que enquanto a gente lê, a gente está lá, participando daquilo tudo que está acontecendo. Os livros dela são maravilhosos. Obrigado, Cláudia. Então, acho que ficou entendido. Tomara. Muito obrigada pelo seu feedback. Eu quero lembrar para vocês de novo que tradições espirituais são narrativas contadas no mundo espiritual, da qual nós não sabemos se são verdadeiras ou são criadas com o intuito de aprofundar e levar maiores reflexões sobre outros aspectos dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante a gente entender que são narrativas espirituais. Nós não temos certeza se aconteceram dessa forma ou não, tá bom? Então vamos lá. A Márcia ama a Amélia Rodrigues. Eu também gosto muito, muito. Vamos à narrativa do livro que está lá no Primícias do Reino, das Tradições Espirituais, por Amélia Rodrigues, espírito, né? Diz lá sobre a mulher hemorroíça. Abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez, Cesareia de Filipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, malsinada. Recorrera a todos os métodos curadouros, consultara os sacerdotes, os médicos locais e, inutilmente, nada conseguia. A enfermidade impiedosa resistia-lhe a todos os remédios. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía, resolvera buscar a próspera Cafarnaum, na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Tinha agora pela primeira vez a oportunidade de falar com ele, seu nome, seus prestígios. Conhecia-os através dos que de suas mãos haviam recebido a saúde como doação máxima. Demandava a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia, e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Também ela estava entre os que o seguiam,
a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhes, tantos eram os ouvidos atentos. Aquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da sua vida. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava, com a visão turbada, num movimento irresistível, puxou-lhe a fíbria dos vestidos e, ó ventura, o sangue estancara, as hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha e inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio, ouviu-o indagar: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele olhou em derredor como a procurá-la. Nesse momento, atirou-se-lhe aos pés e brandou: fui eu, Senhor. Que era desgraçada. Sabia que em tocando tuas vestes poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade. A tua fé te salvou. Vai em paz e se curada desse teu mal. E ser curada desse teu mal. Passaram-se o tempo, decorridos alguns dias, volveu os sítios... Desculpa, gente. Depois transcorrido alguns dias, volveu aos seus sítios de onde viera do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, ouvir-lhes as narrativas, constatar. Com a saúde vieram-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperar a paz do corpo, mas perder a paz de espírito. Ela queria mudar a sua vida. Ela tinha ânsia de fazer coisas novas, vontade de ajudar, vontade de segui-lo. Passou-se o tempo e ela retornou. As maldições despertaram-na. A realidade surgia dolorosa no clamor ostensivo do ódio e da intemperança generalizados. Aquela subida cruel pela colina de Acra alquebrava-o sob o peso da cruz. Subitamente ele escorregou e caiu. Não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia alvinitente lisa e correu-lhe ao encontro. Não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Aquele semblante ensanguentado e dorido amargurava. Envolveu-a a face dele no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estampava o rosto dele tingido pelo sangue. Gritou então: vede, vós que passais, atendei-me! O pranto lhe embargava a voz. Os chicotes brandavam os judeus. O chicote, lacere-no! Não tenham piedade! Ele, no entanto, olha demoradamente. Naquele átimo diminuto, os lábios entreabertos nada dizem. Porém, ela ouve no imo de sua voz como antes: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Ela desceu o monte, naquele mesmo dia, a servi-lo, acompanhando, desde instante, todos aqueles que o amavam. Qual era o nome dessa mulher? Para uns historiadores, chamaram-na de Berenice, outros de Serápia e outros ainda de Verônica, aquela que enxugou o rosto de Jesus com a toalha. O nome dessa mulher, gente, pouco importa.
o que ressalta nessa mulher é o profundo exemplo de gratidão que ela permitiu se externar. Ela desceu do Gólgota e foi servi-lo há mais de 2000 anos. Imediatamente, ao descer do Gólgota, aquela mulher que já trazia ânsias de seguir nosso Senhor Jesus Cristo, passou a servi-la. Isso já tem mais de 2000 anos. E a reflexão para nós é, e nós, nesses 2000 anos? Qual tem sido a nossa contribuição para nosso Senhor Jesus Cristo? Qual tem sido a nossa contribuição? Já se passaram mais de 2000 anos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós essa imensidade desses ensinamentos, esses ensinamentos que a traço ferrugem não corrompe, esses ensinamentos que poderão nos libertar das nossas dores, nos libertar das nossas mazelas, nos ajudar a sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Mas não basta só saber. Tem que fazer o que esta mulher fez. Passou a servi-lo. Em nome da gratidão que ela sentia pelo bem que ela recebera desse Espírito sublime. Então a nossa reflexão final dessa noite é essa. E nós, depois de 2000 anos? Né? Então, amigos, eu sei que o tempo nosso, ainda temos algum tempo, mas eu acabei e deixo no coração de vocês essas reflexões. As reflexões dessa mulher, que para muitos foram chamadas de Verônica, e que naquele instante ela teve coragem de secar o rosto do Mestre Jesus, mesmo sabendo que poderia até mesmo ter sido presa naquele instante. E nós? Qual o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da nossa coragem? Porque essa mulher fez muito, muito, muito. Porque como nós vimos as mulheres no tempo de Jesus, elas não tinham direito a nada. E essa mulher foi muito corajosa. Ela teve coragem de amar, ela teve coragem de ser grata, ela teve coragem de seguir a Jesus há mais de 2000 anos, quando a mulher não tinha direito nenhum. Então, principalmente para nós mulheres, o que nós temos feito para servirmos ao Mestre Jesus? Então, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu vou ler aqui, que eu ainda tenho algum tempinho. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer. O Márcio coloca assim: pelos textos bíblicos, não aparece seu nome. Isto vem confirmado pelos 3, Mateus, Marcos e Lucas. Assim me parece, não podermos saber o seu nome. Nós sabemos o seu nome exatamente pelas tradições espirituais, como eu coloquei para vocês. Pela analogia, os espíritos nos informam que foi Verônica, a mulher que tinha o fluxo de hemorragia. Então, é emocionante essa passagem dessa mulher. A sua fé, a seu sentimento de gratidão, a sua doação, a coragem de servir Jesus num tempo em que a mulher era tão mal vista. Então, a gente vem falando algumas semanas sobre as mulheres do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos de Maria de Magdala, falamos de Joana de Cusa, já falamos da mulher adúltera, né? O Márcio colocou assim: deixando de lado a interpretação detalhada do milagre, retiremos os ensinamentos que a mulher nos propõe. Ela nos ensina que a fé precisa de uma ação. É verdade, como diz Tiago, a fé sem obra é morta. É verdade, Márcio, muito obrigado por estar me ajudando. É verdade, sim. Se a gente, não basta saber, não basta acreditar. Nós temos que trabalhar, operar. O momento é agora, mais do que nunca. Vamos aproveitar, trabalhar com aqueles que estão a caminho conosco, principalmente que às vezes representam para nós grandes desafios para sermos trabalhados interiormente, como os nossos desafetos, como aquelas pessoas que nós ainda trazemos dificuldades de convivência. Vamos aproveitar esses instantes para pôr em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para dilatarmos mais a nossa fé em Deus, para termos mais confiança na misericórdia de Deus,
naquilo que Deus propõe para nós, para nos libertarmos dos nossos vícios, das chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, e vamos colocar em ação toda essa fé, todos esses ensinamentos que nós temos recebidos há mais de 2000 anos, meus caros. Uma boa noite para todos, e agora eu convido a todos vocês, eu que agradeço a todos vocês, convido a todos vocês nesse instante para nós fazermos a nossa prece de encerramento e que a gente possa levar esta mulher para dentro dos nossos corações. Muito obrigada. Senhor Deus, gratidão por esse momento de reflexão que poderá nos ajudar a realizar grandes curas dentro de nós. Cura da nossa ingratidão, cura do nosso egoísmo, do nosso personalismo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Esta mulher falou, mostrou, se sentiu bem melhor depois de ter conhecido o Mestre Jesus. Ela não só curou-se das enfermidades físicas que tinha, mas ela também curou das enfermidades da alma. Colocou o amor em ação, a caridade, o sentimento de gratidão. Que possamos nós aprender muito com esta mulher, que há mais de 2000 anos já te seguiu, que pregou as tuas palavras através das suas ações. Gratidão pelos evangelhos, gratidão pelos espíritos com sua tradição espiritual, que deixam para nós tantos ensinamentos e tantas reflexões. Gratidão, Senhor Jesus, pelos seus ensinamentos, pela sua abnegação, pelo seu amor incondicional. E gratidão a Deus, que é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, porque sem Ele nada seríamos, nada poderíamos. Que essa paz e esse amor, Senhor, que já vibra em nossos corações, possa ir ao encontro de toda a comunidade terrestre, encarnada e desencarnada. Que essa prece unida a tantas outras leve um pouco de paz, de alento, de amor, de fé, de esperanças para todos nós. Gratidão eterna, Senhor. Muito obrigada. Obrigada a todos. E uma boa noite, uma noite de paz e luz para todos. Obrigada pela paciência de ficarem comigo até este momento. Muito obrigada.